no século V a.C., o ordenamento jurídico grego não era bem estruturado. Por exemplo, não existia a figura do advogado como uma profissão reconhecida. Existia a figura dos logógrafos, que eram pessoas que redigiam as defesas, passavam para aqueles que estavam sendo acusados, para que eles, sim, pudessem fazer sua própria defesa, como se eles mesmos estivessem fazendo a defesa. Mas, na verdade, eles pegavam esse texto, feito pelos logógrafos, decoravam e, assim, transmitiam no tribunal. Bom, agora eu vou passar devidamente, né, para o texto, mas antes eu quero falar que foram achados poucas obras, né, de Gorgias. Eu trouxe aí no slide as que a gente tem conhecimento que existe, que é o Elogio de Helena, a Defesa de Palamedes, o Epitáfio, o Tratado do Não Ser e os discursos Pítico e Olímpico. Esses discursos não foram achados. O Elogio de Helena e o Palamedes é o único que tem eles inteiros. O Epitáfio foi achado apenas uma parte, e o Tratado do Não Ser parece que ele não é o original, mas sim meio que uma versão do que foi deixado por Gorgias. Bom, agora eu vou passar mesmo para o texto, né? Ele começa falando, o primeiro tema que ele toca é a morte. E ele alerta para o fato que a morte é um fato que chegará para todo mundo, sem exceção. E a gente toma ciência disso logo ao nascer. Então, em que pese a gente, aqui, né, a questão que ele traz na verdade, perguntar, já que a gente tem essa certeza que a gente vai morrer, como será essa morte? Ela será justa ou injusta? Ela será violenta? E ele já traz essa análise no primeiro parágrafo. Então, o primeiro tema que ele já traz de cara é a morte. E aí eu vou trazer alguns capítulos alguns parágrafos que eu julguei mais importante, que enquanto eu for falando aqui, se vocês quiserem, vocês podem ler o parágrafo e aí acompanhar o raciocínio. Então, ele traz aí nesse parágrafo primeiro a morte. Então, note para ele, na leitura dele, né, que o perigo da pessoa, o perigo da vida, não é a morte, que a gente já está condenado a ela desde o primeiro momento da nossa existência. Mas, sim, se a nossa vida, se a honra, na verdade, e a desonra, ou as consequências que ela pode trazer, vão interferir no modo como a gente vai morrer. Então, pela leitura, a gente percebe que a acusação e defesa não constitui uma sentença a respeito da morte. O fato de uma pessoa me acusar de algum crime, isso não é a sentença da minha morte, porque eu já sei que eu vou morrer. A questão é se eu vou morrer de forma honrada ou desonrada, se eu vou morrer justamente ou violentamente. E coberta de culpa também, que é o que ele traz no final do parágrafo, né? Minha morte, ela vai estar contaminada pela culpa de algum ato que eu pratiquei em vida. Se eu não pratiquei, então eu vou morrer injustamente. E é essa o primeiro pensamento que ele traz de cara no primeiro parágrafo. E aí, com relação já ainda a esse tema da culpa, no parágrafo 29, ele traz outra ideia, né, que chama atenção ao fato que alguns pensam, né, que é preferível morrer do que viver com a reputação vergonhosa. Tem gente que não aceita ter a vida manchada, ter sua reputação manchada por qualquer motivo, e aí não suporta aquilo e prefere tirar a vida, né? E é justamente esse pensamento que ele traz nesse parágrafo 29. Ele chama também a atenção no parágrafo 35, também a respeito desse tema da reputação, né? Se tem como a pessoa viver com uma reputação assim, e que uma reputação ruim, para ele, é uma doença. Então, para se livrar disso,
seria melhor a pessoa, então, morrer do que viver de forma vergonhosa. E por falar em reputação, eu volto agora para o início, de novo, do texto, no parágrafo 3º, onde Gorgias toca na questão da honra, ao falar sobre a pessoa de Odisseu. Seria ele um homem bom? O que teria motivado Odisseu a acusar Palamedes de traição? E aí Gorgias deixa claro que, caso fosse a verdadeira a imputação de crime de traição praticada por Palamedes, Odisseu deveria ser considerado um homem excelente. Afinal, ele estava defendendo a pátria e livrando todos do convívio de um traidor. No entanto, caso ele tenha levantado a questão da traição apenas por inveja ou perfídia, ele não passa de um homem mau. E é justamente essa ideia de que Odisseu agiu por inveja que Gorgias traz. Se vocês forem pesquisar a história de Palamedes, essa é uma questão que está em aberto até hoje. Por que Odisseu acusou Palamedes de traição? Seria por inveja ou por vingança, porque Palamedes alegou, né, que Odisseu estava se furtando de participar da guerra de Troia para poder ficar com o filho. Então, ele traz aqui, na visão de Gorgias, Odisseu fez isso por inveja da inteligência e de todos os outros atributos que Palamedes tinha. E agora, no parágrafo 15º, Gorgias toca mais uma vez na questão da honra. E ele nos questiona se esta honra pode ser comprada. E aí, indiretamente, de forma discreta, ele afirma que sim. Mas ele não está se referindo à honra no sentido de uma pessoa virtuosa. Gorgias estaria se referindo à honra no sentido de posição de destaque na sociedade, por meio do recebimento de prêmios e honrarias. Aí, para este tipo de honra, se faz necessário que a pessoa tenha muito dinheiro. Já a honra no sentido de uma pessoa virtuosa, ela não necessita disso, de prêmios e honrarias, então ela não precisa de dinheiro, né, desse tipo de prestígio, porque a sua história e o seu passado já seriam suficientes para testar a sua honradez. E aí, no parágrafo seguinte, que eu trago aí também, que é o 16, ele segue falando da honra agora no sentido do prêmio, né, que é o segundo sentido, ao afirmar que nenhum homem médio sensato empreenderia a prática de um crime de traição ao seu povo, já que a ninguém ou não deveria ser concedida honras pela prática de maldades. Então, o sofista aproveita o momento para ressaltar a figura de Palamedes, né, alegando que ele seria honrado pelo que há de mais honroso, a honraria que teria sido essa concedida pelos mais honrados, né. Então, ele mostra aqui que Palamedes era uma pessoa boa e não tinha por que ele cometer maldades e, assim, manchar a sua honra com um crime desse, com um crime de traição. E aí a gente vê até aqui que, para Gorgias, a reputação era algo de muita importância, né? E a gente pode comprovar mais uma vez isso no parágrafo 19, que por meio dessa leitura, né, fica claro o posicionamento de Gorgias no que diz respeito às pessoas que cometem atos maus. Para ele, aquele que pratica atos maléficos estaria fazendo mal não só para os outros, mas também para si próprio, para a sua reputação, para a história dos seus familiares e amigos. Deste modo, uma pessoa que pratica atos desonrosos maculam a história e a reputação de seus antepassados, o que seria um grave erro, porque eles não fizeram nada para ter sua reputação manchada. Então, quem vive aqui o momento tem que pensar não só na sua honra, mas também na honra de seus familiares e seus antepassados, para que essa honra não seja manchada. Porque é como se fosse envenenasse a árvore toda, né? No parágrafo 25, que integra a série de parágrafos destinados ao questionamento do acusador, Gorgias retoma a tese defendida no parágrafo 19, que eu falei anteriormente, no sentido que os prejuízos dos atos maus acarretam aos amigos e familiares algo que menciona que seria uma vida vergonhosa, né? E aí ele fala,
acusaste-me pelas palavras que foram proferidas de duas coisas muito opostas, sabedoria e loucura, que a mesma não pode possuir. Pois quando dizes que sou engenhoso, terrivelmente astuto e cheio de recursos, me acusas de sabedoria. Mas quando falas que traí a Élide, de loucura... desculpa. Pois é loucura empreender atos impossíveis, inconvenientes, vergonhosos, com os quais prejudicaria os amigos e beneficiaria os inimigos, e tornaria a própria vida reprovável e perigosa. E como se deve confiar em tal homem que, no mesmo discurso, falando aos mesmos homens acerca das mesmas coisas, fala coisas tão opostas? Então, a gente pode entender desse trecho que, para Gorgias, aquele que pratica crime leva uma vida vergonhosa. Assim, uma pessoa que se preocupa com boas honras e a reputação não deveria ser capaz de empreender fatos criminosos. No caso de Palamedes, como ele demonstra ao longo de todo o texto, ele jamais seria capaz de cometer o crime de traição. No 27, que é dedicado à contra-acusação, Gorgias tenta mostrar que um bom cidadão, ele não revida, ele não pratica vingança. E aí ele fala aí que ele até poderia acusar também Odisseu, mas ele não vai fazer isso porque ele não quer se igualar a Odisseu e ele não quer ser lembrado por sua maldade, mas sim por suas bondades. E aí, neste caso, se ele empreendesse uma vingança contra ele, ele ficaria marcado por esta maldade, né? E ele não quer isso, ele quer ser lembrado por suas bondades. Isso porque ele, deixando claro mais uma vez para ele, é muito importante a reputação. Nos últimos parágrafos dedicados ao apelo aos juízes, Gorgias assevera que o julgamento é um marco final de uma reputação e início de outra, tanto para o acusado, acusador e para os juízes. E aí, alguém pode perguntar, mas e por que também para os juízes, né? Porque quem carrega a culpa da morte de uma pessoa, principalmente se ela for inocente, são os juízes, porque cabe a eles decidir se a pessoa é ou não culpada. E aí, no caso do Palamedes, ele deixa claro que a culpa da morte de Palamedes não vai ser de Odisseu, mas sim dos juízes que aceitaram a acusação proposta por Odisseu e culminou, assim, com a morte de Palamedes. Então, ele traz esse pensamento nos parágrafos 34 e 36. O 34 já está aí na tela. E aí, no 36, é onde ele fecha mesmo essa questão, quando ele diz: se injustamente me condenardes à morte, será evidente para muitos, pois eu não sou desconhecido, e a vossa maldade será bem conhecida e evidente para todos os helenos. Vós tereis toda a culpa evidente, não o acusador, pois é em vós que está o poder do julgamento final. E não poderia haver erro maior que este. Não só cometereis um erro comigo e com os meus genitores, ao julgardes injustamente, mas vós próprios tereis a consciência de haver cometido um ato terrível, ímpio, injusto e ilegal, condenando à morte um homem aliado, útil a vós, benfeitor da Élide. Helenos contra um heleno, sem terdes demonstrado qualquer evidente injustiça ou acusação credível. Assim, a gente pode ver, né, como eu disse, que ele deixa claro que a culpa não é de quem acusa, mas de quem decidiu a favor da acusação. E aí, como eu falei já até agora, né, todos esses trechos que eu trouxe aqui mostra de forma clara o quanto Gorgias se preocupava com a reputação, o fato da pessoa ter uma morte boa e justa. Eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas o tema da morte, Gorgias trata não só no Palamedes, mas ele trata também desse tema no Epitáfio, que é um texto bem pequenininho, e que ele trata também da questão da reputação e da morte. Então, é uma coisa que a gente pode perceber que é muito importante para ele. E aí, ele, com base no que a gente já viu até aqui, né, a gente percebe que Gorgias tenta demonstrar que uma pessoa não deve, uma pessoa boa, que pratica coisas boas, como o Palamedes, né, que fez
alguns números, palavras, táticas militares, né? Tudo isso, todo esse conjunto de coisas boas que Palamedes fez e outras pessoas também, ela não deveria passar por certas coisas como Palamedes passou, principalmente não deveria ter uma morte injusta, uma morte violenta como Palamedes teve. Aí agora eu vou passar para a análise dos argumentos jurídicos, onde a gente pode ver tudo de jurídico que Gorgias traz nessa defesa de Palamedes. Lembrando que ele fez isso com base no ordenamento jurídico, né, no que estava acontecendo em termos jurídicos no século V a.C. E algumas coisas a gente vê até hoje. A gente pode ver até hoje. E aí eu volto para o início do texto, no parágrafo 4º, quando Gorgias levanta uma das questões mais importantes do texto sobre o aspecto jurídico, que é como elaborar uma defesa de algo que não aconteceu. Ele defende o tempo todo no texto que Palamedes não praticou o crime de traição. E como é que a pessoa prova, como é que ela faz uma defesa, em verdade, de uma coisa que não aconteceu? Como eu posso me defender de algo que não aconteceu? E aí ele pergunta, né, se a traição teria ou não acontecido. E gera isso, o fato do fato, em razão do fato não ter acontecido, gera uma grande dificuldade para a elaboração da defesa, já que não se sabe ao certo nem por onde começar a defesa, nem quais são os melhores argumentos a serem utilizados. E a partir do 5º parágrafo, Gorgias começa a defesa propriamente dita. Ele inicia suas alegações negando a ocorrência do fato, sob a justificativa de que sabe claramente que ele fala como se fosse Palamedes, né? Então ele fala que sabe claramente o que fez e levanta o questionamento de como alguém poderia saber de algo que não aconteceu. Como ele tem certeza de que não praticou a traição, como pode Odisseu ter certeza de que a traição ocorreu? O que é que ele tem de prova quanto a isso? E aí ele mostra que Odisseu não tem prova nenhuma. E aí ele faz isso de forma lógica, né? E mostra, ele traz uma série de argumentos, uma série de, como eu posso dizer, de hipóteses para demonstrar que qualquer uma daquelas hipóteses ali seria impossível que Palamedes tenha praticado. Então, e convém destacar, né, que o discurso Gorgias elabora ele todo tratando de suposições, né? Ele levanta algumas suposições, imaginando que poderia ter ocorrido deste fato, mas não ocorreu. E aí, no 9º parágrafo, ele levanta, pela primeira vez no texto, a precariedade da acusação, porque não tem prova nenhuma de que ele tenha praticado o crime de traição, nem prova testemunhal. E aí ele segue no parágrafo 10º, trazendo um questionamento, se houvesse uma testemunha, e se ela fosse um escravo, seria uma prova confiável? Estaria o escravo sendo sincero em sua fala ou estaria apenas afirmando a existência de algo que realmente não presenciou por interesse, né? Por necessidades materiais ou ainda pelo anseio de liberdade? Então, ele traz também o fato, né, sobre esse aspecto jurídico, que tem que se observar quem é essa testemunha e se o testemunho dela pode ser levado em consideração em um julgamento. Porque o que ela tem, né, aquele julgamento pode trazer para ela de benefício ou malefício, isso pode interferir no testemunho dela, e ela pode mentir ali em troca de algum benefício. No parágrafo 13º, 15º, 13º, 15º e 16º da defesa, ele faz um apelo aos ouvintes e coloca-os dentro da defesa, né? Ele faz vários elogios a todos que estão assistindo, aos juízes, e clamam para que eles se lembrem da vida passada dele, como forma de deixar claro que a prática do crime de traição não lhe traria nada útil. Então, ele
na defesa, né, ainda sobre o aspecto jurídico, ele traz a questão da reputação e do passado, da história do acusado, no caso Palamedes. E aí, no 14º, ao afirmar que seria impossível que Palamedes dominasse sozinho o povo bárbaro, gostaria também fazendo uma espécie de elogio a esse povo, ao trazer à tona que seria tolice acreditar que uma pessoa pudesse escolher a escravidão, em vez da realeza, o pior em vez do melhor. Então, para que ele trairia, né? O que ele ganharia com isso? Só o pior. Então, não tem por que ele ter traído. No 17º, do parágrafo 17º ao 22º, ele demonstra como seria difícil a vida daquele que comete a traição e reforça que não possui nenhum interesse em empreender tal fato. Na verdade, a traição, né, ele diz que a traição só beneficiaria seus inimigos e ela estaria sendo voltada não somente para ela, mas também traria consequências ruins para seus familiares. O tempo todo, ele volta, né, para essa questão. E aí, no parágrafo dos parágrafos 22 e 27, ele fala diretamente ao seu acusador, que no caso é Odisseu, e sustenta que a acusação volta a tratar a problemática da falta de provas, né, que não tem suporte para a acusação. Então, até aqui a gente pode ver que uma questão muito importante sobre esse aspecto jurídico é a carência de prova e de suporte que comprove que o fato realmente aconteceu, que a traição realmente aconteceu. E aí o parágrafo 23, né, que já está aí um tempinho para vocês verem, a ausência de testemunha por parte de quem acusa, né, é uma coisa inaceitável, já que a falta de testemunha é passível de admissibilidade para quem está sendo acusado, mas para quem está acusando é algo que deveria ter com certeza, porque é uma prova, né? E nem isso Odisseu tinha para apresentar no momento que acusou Palamedes. Ainda com relação à fala de Palamedes, o seu acusador, Gorgias põe em questão a inteligência de Odisseu ao questionar que nenhum homem sábio faz acusações em base em suposições, em opiniões. Pelo contrário, a imputação de um fato, seja ele criminoso ou não, deve ser pautada na verdade, e é isso que ele traz aí no parágrafo 24, já se encaminhando para o final da defesa. Do parágrafo 28º em diante, Palamedes dirige sua atenção aos juízes e inicia essa fase da sua defesa apelando a eles, né, e fazendo uma valorização de sua pessoa, inclusive destacando que não tem nada em seu passado que o torne uma pessoa indigna e capaz de cometer a traição, como eu já falei anteriormente. Então, ele relembra neste ponto todas as invenções que ele fez e o poder de utilidade que ele tem para a sociedade. E aí ele destaca que sempre foi uma pessoa boa, que sempre fez coisas boas e que não tem interesse nenhum em prejudicar os outros. E aí eu chamo a atenção para o parágrafo 31, ainda na parte do apelo, onde vemos claramente uma característica marcante de Gorgias, que é que diz respeito ao sentimento de empatia, né? Ao se colocar no lugar do outro. E ele fala aí, se eu próprio em nada vos prejudico, em nada devo ser prejudicado por vós. Então, se ele não fez nada que prejudicasse a ela, por que eles estariam acolhendo a acusação de Odisseu de que ele praticou um crime? Se ele nada fez de mal, por que ele está recebendo o mal? E aí, no parágrafo seguinte, ele nos remete ao que poderia ser um exemplo de um homem, de um cidadão de bem, né? Que a gente ouve muito hoje, um homem bom, valente, obediente e que serve a pátria com zelo. E esse modelo de homem está aí no parágrafo 22. Bom, e a gente pode ver em toda a parte do apelo aos juízes que Gorgias traz os mais variados meios de persuasão, mas o que ele utiliza mais é o apelo à emoção. Então, sob o aspecto jurídico, né, e eu já estou me encaminhando para o final, o que Gorgias traz mais é que
que ele discute mais, na verdade, né, sobre o aspecto jurídico, é a falta de ausência de prova e verossimilhança das alegações que poderiam ter sido levantadas por Odisseu ao apresentar a acusação contra a Palamedes perante o tribunal ateniense. E aí, tanto a falta de provas quanto a ausência de verossimilhança das alegações são questões cruciais em toda defesa jurídica, né? É por meio delas que pode ser demonstrada a fragilidade dos argumentos que levam à imputação de um crime a uma pessoa. Então, sem prova, não é possível demonstrar a ocorrência de um fato delitivo. Do mesmo modo, né, assim, não tem uma conexão entre a sucessão dos fatos narrados, e assim resta indemonstrável a materialidade do crime supostamente cometido. Então, a gente pode ver da leitura, né, do Palamedes, que para ele a reputação e a história da pessoa é importante, e que a prova é muito importante também na elaboração de uma defesa jurídica. E também na acusação, ao você acusar, né? Você precisa ter uma prova da sua acusação e eu preciso também ter provas da minha defesa. Mas, principalmente, a prova testemunhal. Quem está acusando tem que, pelo menos, ter a prova testemunhal. Ele mostra que o poder da prova para quem está acusando é maior, tem um peso maior do que para quem está se defendendo. E era isso foi isso que eu preparei para vocês hoje. Obrigado, Tatiane Menezes, minha orientanda. Estou trabalhando sobre... Não vai embora, volte. Trabalhando sobre Górgias, né? Perguntas? Eu gostei muito. Acho que você está no caminho certo. Está perfeito. Caminho certíssimo. Parabéns. Joelson? Oi. Alguma pergunta? Algum comentário? Não, é porque eu fiquei lembrando muito do meu tema de mestrado, né? Onde a retórica, tecnicamente, ela nasce em Siracusa, né? Na Sicília, em 485. Se eu não me engano, acho que é o ano de nascimento de Górgias, quando os tiranos, né, tomam para si as terras dos colonos e depois, quando esses tiranos são afastados, as pessoas começavam a contratar pessoas que falavam bem para poder fazer a defesa por eles, né? Nesse momento, né, você já tem a criação dos manuais de retórica, e isso nasce realmente nos tribunais. Então, é um ambiente de nascimento, né? Eu acho que Górgias, ele está muito aí nessa tradição, né? Porque ele, na verdade, Górgias nasce nesse exato momento onde essa retórica judicial, né, ela é colocada. Só isso mesmo, mas está excelente o trabalho. Parabéns. Obrigado. Então é isso. Muito obrigado. Sem entender o que dizer, realmente está excelente. Parabéns.